Boa noite! E aí? Estamos ao vivo em mais uma live da quarta-feira. E eu acho que hoje foi uma live bem esperada, né? E não chegou ninguém ainda, então a gente tá falando pra ninguém. Estamos falando para o pessoal que está vendo agora. Olha aí. Temos alguém, Miloca Araújo, minha namorada, me dando suporte e apoio, aparecendo aí. Primeira, seja bem-vinda. Ai. Então, pra quem vai chegando agora, e Dona Keila também, não é isso? Tem que clicar aqui, né? Desculpa. Dona Keila também acabou de entrar. Paulo Felipe, que na verdade foi eu aqui no celular que acabei de entrar. Sejamos bem-vindos. E pra quem tá chegando agora, ou na verdade quem vai começar a assistir agora, a gente hoje tem um tema que a gente achou que seria interessante trabalhar, justamente porque essa semana entrou nos cinemas o filme Maria Madalena. Antes da gente começar, até pra esperar pra mais gente entrar aí, vamos dar alguns avisos básicos aí, né? Comenta aí, ó, entrou aí o Jaime Anderson. Opa, Jaime Anderson é Jaime. seminarista lá em Feira de Santana, na Bahia. Opa, rapaz! Nilson aí. Filho, Deco Alves, Milena, que já está dando um oi pra gente. Fala, Luana Milena. Jardim. O Nilson também tá dando boa noite, amigos, boa noite. O Nilton, durante o dia, ele mandou mensagem, né, pelo direct, disse que queria estar aqui assistindo com a gente. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Camila tá perguntando aqui, entrando. cadê a Kelly? O tema de hoje é show. Kelly está com várias provas para corrigir, por isso não está aqui Kelly com a hoje gente. está na vida de professora. Está aqui, bem ao nosso Pessoal, lado. a do Teclado Laranja disse, oi, cheguei, sentimos sua falta, Grande viu? teclado laranja. Semana passada ela não pôde estar com a gente, mas está aqui com a gente hoje. Exato. E aí ele está perguntando se teve break... Aqui, é Sim, breakout, teve o blackout aqui, inclusive começou lá para as 3:pouca da tarde, voltou de 7 horas. A gente até se planejou para não ter a live, Uma né? possível transferência para amanhã, caso pra não tivéssemos amanhã, energia. caso a gente vai ter Inclusive, energia, né? onde eu moro, teve um acidente por conta do escuro. Um caminhão bateu no poste e tal, e aí até agora está sem energia lá. Verdade. Mas aqui na casa do Paulinho, onde a gente grava, tem energia, então é possível a nossa Aqui no live. nosso estúdio da Luana Liga. tá falando que é a primeira live dela, seja bem-vinda aí, que live, Opa, viu? Luana! Você veio na live Seja polêmica. bem-vinda, viu? Isso aí. Então, você já tinha avisos pra dar? Não, aquele aviso básico de sempre, né? Aquele marketing, né? Marketing. Aproveitei, Marcos. O marketing. Passa lá na nossa loja virtual se você ainda não conhece. Qual é o site da loja virtual? www.ligateologica.com. Ligateológica.com. Aqui, o Nilson tá falando que ficou Ei. preocupado por causa disso. Ufa, tem live hoje. Dicas digitais, acabamos de falar de vocês. Dicas digitais, a gente acabou de falar de vocês. Não na live, mas aqui em off, né? Em Falou. relação ao Marketing Day, o evento que vocês fizeram, É verdade. né? Que foi muito interessante. Inclusive não foi exatamente dicas digitais, né? Mas o pessoal aí, o Rafael, as meninas. Foi. E A gente, infelizmente, a gente não pôde ir, Não Rafael, lá no podemos. Marketing Day por durante o período eu compromissos tava trabalhando profissionais, também. estava ensinando também, não deu, não rolou. Ó, a Teclado Laranja está falando que ontem teve um blackout em Tupã, interior de São Paulo, o negócio ficou louco. Sulamita apareceu também, fazia tempo que a gente não Opa, via Sulamita, é verdade, Sulamita Seja sempre ativa aqui bem-vinda. nas nossas lives, É. mas nunca mais tinha aparecido. Mas você falou da loja da Liga Teológica, rapidinho antes de a gente começar, só para mostrar para você, eu vou fazer aqui 3 sugestões de leituras muito boas que tem lá no site da Liga. Primeira delas, Fé com Pipoca, é um livro escrito pelo pastor Vinícius. Ele tem um canal no YouTube chamado Filosofia com Pipoca, e a ideia é em 4 minutos trabalhar os aspectos filosóficos ou teológicos de filme, série. Muito interessante. Inclusive, a gente tem conversado, né? Como ele mora no Rio, vai ser complicado estarmos agora juntos, mas de alguma forma a Liga vai aparecer por lá. Fique ligado lá no canal dele, ligado aqui também. Mas está à venda, ligateológica.com. Temos o Devocional Pop, que a gente tem falado sobre ele já há um bom tempo. Ele é escrito pelo pastor Eduardo, que é lá de São Paulo. 365 estudos baseados em personagens, filmes e séries da cultura pop. Muito interessante, inclusive, para você presentear até amigos que você deseja alcançar, né, com a palavra. E essa é uma boa maneira de chegar até eles. E a terceira indicação de livros que a gente tem é a Bíblia em HQ, né, em histórias em quadrinhos,
que é um produto, assim como esses outros dois, da editora 100% Cristã, que é parceira nossa, e você encontra tudo isso no excelente preço lá na ligateológica.com. Além das nossas canecas que você vê aqui atrás, além das nossas blusas que você está vendo agora, e lê aí pra gente quais são os comentários. Não, tem um bocado de coisa aí. A Sulamita falou que ficou no escuro também, do apagão que deu no Nordeste, né? A Luana Jardim fala socorro, eu amo pipoca por causa do livro, né? E Nilson Filho, vamos causar polêmica agora, cadê o tema? Calma, Nilson, estamos esperando o pessoal entrar aí, mas a gente vai sim falar. O Rafael lá no Dicas Digitais, vocês vão colecionar figurinha da Copa? Um bom tema para vocês. Eu sei, né? A gente pode conversar sobre isso. Nerdesari entrou aí, o pessoal Nerdesari Recife. E tá aqui a Tecla Laranja falando, devia ter comprado esse livro, Fé com Pipoca, numa loja cristã que estava em promoção. Mas você pode encontrar na ligateológica. Isso aí... esse segundo livro me interessa. Qual o nome mesmo? Não sei qual foi. Devocional Pop. É o Devocional Pop. Muito interessante. Dá uma passadinha lá. Dá uma olhada. Lá. Inclusive é só ela ir na parte de livros, Bíblia, lá, Devocional, lá na nossa loja, você encontra todos eles. Além das nossas camisas, canecas e outras coisas, almofadas. Mais alguma? Não, é isso aí. Vamos partir, né? Vamos lá. Mês de aniversário da Liga Teológica. Mês de aniversário. Semana que vem vai ter muito material no nosso Instagram e no nosso YouTube aí sobre o nosso aniversário de 2 anos. Fica ligado, amanhã a gente vai ter umas gravações bem especiais aí. Exatamente, isso? Vamos partir pro tema então. Vamos partir pro tema e a gente quer a sua participação. A galera já participou durante os comentários da propaganda da live hoje lá no Instagram, né? Aí, no Instagram onde você está. E a gente quer saber de você, o que é que você acha. Olha aí, Nilson tá falando, o próximo tema da live, Copa do Mundo. Ainda não, mas com certeza nós vamos falar sobre Copa do Mundo. Sim, não falaremos. Né? Cultura, vamos ver. Pop, cultura brasileira, o Brasil para isso. Mas está um pouquinho cedo para isso. Mas o tema de hoje é: os filmes, ditos filmes bíblicos, são realmente bíblicos? Seriam filmes apenas inspirados ou baseados na Bíblia? Ou seriam verdadeiras heresias? O que é que você acha? É isso aí. A gente, pra começar, vai colocando logo sua opinião aí. Jéssica Diógenes entrou, seja bem-vinda. Mas a gente quer já deixar assim aqui de antemão o aviso de que a gente vai se basear mais nos filmes mais recentes. Sim. Não é isso? Os filmes que acho que de 15 anos pra cá, a gente tem alguns filmes de 2004. Como a gente é velho, a gente considera que recente algo de 15 anos atrás. Se você falasse com uma criança de 15 anos, ela diria que recente foi o que ela comeu na semana passada. É verdade, mas quando eu falo recente, por exemplo, Paixão de Cristo. Mas eu acho recente, cara. É um filme de 2004, mas é recente e ele é bem relevante, né? Muita gente assiste ele hoje ainda. Tem musicais de igreja cantados que usam imagens desse filme. Então é um filme muito usado ainda, muito visto. Então por isso que eu considero forte, recente. inclusive, vale até ressaltar que esse último mês, né, o que saiu foi notícias de que teríamos Paixão de Cristo 2. Né? Não sei se vai se chamar assim, provavelmente não. Mas é uma continuação da Paixão de Cristo. Falando né? da ressurreição, né? Exatamente, até porque o filme ele acaba mostrando justamente isso. Exato. Né? A Jesus ressuscitando. Mas existe sim uma continuação, basta você continuar os evangelhos que você vai ver a continuidade do filme, né? Ou não. Né? Não sei do que o filme vai se basear. Inclusive, o ator, o Jim Caviezel, que faz o Jesus... Sim, e que fará agora o apóstolo Paulo ou o apóstolo Paulo. Ele fará o Lucas no filme Apóstolo Paulo, que sai dia 3 de maio. Vamos estar falando sobre ele. Agora, o que eu acho interessante é porque o Jim Caviezel disse que ia ser o maior filme da história, viu? E eu concordo, né? Ressurreição de Cristo tem que ser a maior da história mesmo. Olha só, a Luana tá falando que 15 anos é super recente, sim, ela concorda. Olha aí. Muito obrigado. Teclado Laranja tá falando que os blockbusters, ela acha que seja apenas filmes baseados. Exato. Mas nada que seja, assim, heresia. Pastor Damasceno também entrou, seja bem-vindo. Teclado Laranja tá falando também acha 15 anos super recente. Débora Lopes acabou de entrar, Pai Moderno também, sejam todos bem-vindos à nossa live. E já deixa aí, os filmes bíblicos que têm saído, eles podem ser considerados bíblicos? Eles seriam apenas filmes inspirados, baseados, ou seriam, na verdade, grandes heresias? Como é que a gente começa a falar disso aí? E aí?
Vamos começar do começo, né? Olha Não, só. então você falou para a Paixão de Cristo, talvez possa trabalhar, por exemplo, Paixão de Cristo e A gente e separou. pode ir também fazendo um link, né, entre um filme e outro. A gente separou E se aqui você acha também quem tá deixando você tonto ao se balançar na cadeira, coloca aí hashtag estou ficando tonto. Para, por favor. e a Hashtag gente não para. balança a cadeira. A gente para não, você, porque eu não estou balançando. Ou Não. estou? Estou um pouco. Não tanto quanto você que já está. Ok. Sim, mas voltando. Zanza acabou de entrar, eu acho que é Zanza, RJ. Será que é lá do Rio de Janeiro ou será que RJ é o seu sobrenome? Não sei, mas seja bem-vinda. Olha, mas voltando, a gente separou aqui alguns filmes dos últimos anos que a gente considera filmes bíblicos ou com temáticas bíblicas relevantes e até alguns polêmicos que causaram alguma certa polêmica. A gente vai ler a lista aqui e aí você vai falando do filme que você lembra, que você assistiu, e a gente vai comentando de um por um e aos poucos a gente vai dando nossa opinião aí com relação a isso. Agora seria interessante, sabe o quê? Primeiro a gente conceituar o que seria heresia. Opa, sim, Porque sim, às vezes com a gente certeza. fala sobre heresia a partir de pontos de vista diferentes. Com certeza. Então, teologicamente, né, você que é um professor da cadeira de introdução à Bíblia, se fosse inglês eu podia até lhe ajudar, mas teologia é com você, então diga aí pra gente o que é heresia. Uma autarquia dessa, um cara pastor, já foi pra China aqui, dando Olha uma aí, ó. humilde, cara Minha humilde. querida namorada já pediu pra eu parar, por favor, parei. Eita. Sou tonta já. Ah, ela está tonta, eu acho. Tá tonta já da gente de você balançar a cadeira aí. Para de Ok. balançar a cadeira aí. A Camila já está falando aqui que não é heresia. A Luana está falando, eu também não tenho maturidade para cadeiras giratórias. Jéssica acabou de entrar, desculpa. Eu não tenho maturidade para cadeiras giratórias, Luana, é verdade, não tenho. Olha só, gente, é o seguinte. Heresia, ela é algo mais voltado para algo que afete a doutrina da salvação ou qualquer coisa que fira o coração do cristianismo em si. Tem alguns autores, alguns teólogos que eles gostam de fazer a diferença entre erro teológico e heresia. E a grande diferença justamente é em cima dessa questão do coração do cristianismo. Porque o erro teológico, ele é algo que é um erro secundário, vai atingir doutrinas secundárias. Sim. Por exemplo, a questão do batismo. Nós temos algumas diferentes denominações que batizam de formas diferentes. Mas de nenhuma forma o batismo ele vai afetar a doutrina da salvação. Ela vai afetar aquilo que é o cerne do cristianismo. Então, de nenhuma forma, afetando, se torna uma doutrina secundária, algo secundário, sendo assim, isso é o erro teológico. Já a heresia é diferente. A heresia, ela fere o coração do cristianismo. Ele está referente às coisas com relação à nossa salvação. Um exemplo aqui, por exemplo, é a questão da negação da Trindade. Quando você nega a Trindade, você está ferindo o coração do cristianismo. Ou então, por exemplo, negar que Jesus é o Filho de Deus. Negar que Jesus é o Filho de inclusive Deus. uma heresia que já aconteceu lá nos primeiros séculos da igreja. Negar que Cristo é o mesmo, que Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Isso, negar, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus seria Perfeito. também uma heresia. Negar que a Bíblia é a palavra de Deus, quando a Que a gente Bíblia sabe não é, né? que a Bíblia não é a palavra de Deus. Você nega que é a palavra de Deus. Você Isso. negar que ela é a palavra de Deus, você que está caindo na heresia. Você está ferindo o coração realmente. Isso, o coisas cerne. que estão no cerne da salvação. religião, do cristianismo, né? Exatamente. Antes de Então, continuar, deixa eu dar só aqui, o Guilherme entrou dando oi e já me perguntou se hoje eu já girei no manto. Não só no manto, mas na cadeira giratória também. Ana Cecília, lá da Tailândia, né? A Liga Teológica ela é internacional, então Ana, seja bem-vinda. Abraços para todos aí na Tailândia. Denison também. André, abraço pra vocês. Luana tá falando, assiste esses filmes só pra testar meus conhecimentos bíblicos. Olha aí. Teclado Laranja tá dizendo, na liga, o giro é na cadeira e não no manto. Desculpa Opa. não resistir, olha aí. E o Theo SG, né, que entrou, mas eu acho que é uma mulher, não sei. Será que é Theo? Fala aí, Fala aí, seja bem-vinda. Acho que alguns filmes podem trazer pessoas para mais perto do cristianismo, diz Teclado Laranja. E é uma excelente colocação Perfeito. e maneira de apresentar isso perfeito. daí. Então, como a gente já colocou aqui o conceito de heresia E de erro e de erro teológico, fica claro pra gente que heresia é aquilo que realmente, de alguma forma, vai interferir no cerne do cristianismo, né? Com relação aos filmes, eu começo dando uma opinião aqui, que já foi dada aí nos comentários. Acho que a gente tem que também ver a origem dos filmes, né? Quem é o autor, Os os propósitos, propósitos do filme também, para a gente poder elencar isso como
uma heresia. E mais pra frente a gente pode fazer algumas críticas até o nosso dia a dia aí, Pode. mas a princípio é isso. A Rádio Luciana entrou, seja muito bem-vindo, tá sempre acompanhando a gente. Teclado Laranja tinha dito que acredita que alguns filmes podem trazer pessoas para mais perto do cristianismo. E a Luana colocou ou afastar de vez, tipo Noé. Interessante. Tiago Medeiros também seja bem-vindo. Ó, tem um fato curioso com relação a Noé, viu? Porque eu fui com a Kelly, né, que tá sempre nas lives aqui com a gente, minha esposa, para quem não conhece, a gente casal aqui da Liga, e fomos com a mãe dela, minha sogra Keila, que eu não sei se ela está assistindo aí ainda, ela entrou há algum tempo, né? E a gente foi com ela e a minha sogra, ela ficou revoltada, cara, quando assistiu Noé. Porque ela ficava lá, e cadê as noras de Noé? E cadê isso? Cadê aquilo? Né? E a gente o tempo todo lá falando, ó, não fica esperando não, porque não vai aparecer. O diretor é o Darren Aronofsky, né? E o Darren Aronofsky, ele é, salvo engano, ele é até ateu. Esse é o mesmo diretor do filme Mãe, que inclusive a gente escreveu sobre... Aliás, a gente fez um vídeo sobre ele, tá lá no YouTube, você procurar Mãe, é um filme bíblico. Exato. Já é um início, né, para essa conversa aqui. Mas deixa eu só falar aqui que Camila disse que quando existe erros, né, teológico, aí ela acredita que afasta, colocando aquilo que a Tecla Laranja tinha dito, né, o contrário. E aí a Tecla Laranja falou que depende do ponto de vista, Luana, eu fiquei mais interessada. Luana tá falando que não entra na cabeça dela o Batman ser Moisés, né? E ele é meio Batman, né? Porque ele tem umas espadas lá, um negócio meio, né? meio guerreiro. Faz lá. todo sentido. Nível 3 entrou aí. Nível 3 é a galera do programa da Raido que passa aqui em Alagoas. Estivemos lá no primeiro programa deles dessa nova temporada. Inclusive, estamos esperando aí, quando você quiser, aparecemos lá de novo. Não estamos nos oferecendo, Agora, estamos apenas pontuando. A Camila falou aí sobre o erro. Joyce, seja bem-vinda. A Camila falou aí sobre o erro teológico que ele afasta, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os erros teológicos são coisas que nós caímos no nosso dia a dia. É Isso. algo que todos nós cometemos até na nossa vivência do dia a dia de igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode afastar por qualquer coisa, na verdade, alguém de Cristo, né? E a gente também, no nosso dia a dia, a gente tem muitas vezes cometido heresias contra o cristianismo com as nossas próprias ações, né? Isso. Então, assim, eu acho que a gente, com relação aos filmes, a gente precisa assisti-los em primeiro lugar. Às vezes a gente quer opinar sem ver, né, o filme. Cara, não vou assistir esse filme porque é uma baita de uma heresia. Cara, vai lá, assiste. É algo que a Liga sempre recomenda. Você pode até chamar depois de heresia, né? Mas você vai ter fundamento para isso. Mas vai lá, fundamenta aí fundamenta aí um pouco o seu pensamento, por que é que você disse isso. Vai lá e assiste, né? Ó, Bruninho entrou, tá dando boa noite. Opa, Laila Brunão. também, seja bem-vinda, Laila. Ó, Bruninho, tem uma boa aí pra você. Você sabe que o apagão não chegou lá no Mutange não, né? Porque tá fora do Nordeste, né? Só essa piadinha pra você aí. Piada interna, viu? O pessoal não vai entender não. Okay. Então, mas vamos lá. Uma coisa interessante, acabei de ver, João Carlos também entrou. Mas acho que uma coisa interessante, até mesmo antes de trabalhar os filmes, ou a gente pode ir conversando enquanto coloca alguns filmes. Vamos pra prática aí, vamos falar dos filmes. É a questão do objetivo, como você estava falando, né? A Hollywood, né, não tem um propósito evangelizador. O propósito de Hollywood não é evangelizar, não é fazer proselitismo, não é, na verdade, nem mesmo pregar o evangelho, nem apresentar a Bíblia para ninguém. Na verdade, como a gente sabe, inclusive existe, por exemplo, dentro até da categoria do Oscar, uma categoria que é chamada de roteiro adaptado, né? Então você pode produzir um filme a partir de um roteiro original, ou você pode pegar alguma obra e adaptá-la. Né? A gente tem vários filmes, por exemplo, hoje em dia de super-heróis que são roteiros adaptados. Você pega uma história que já existe e você adapta ela para o cinema. A gente, inclusive, cara, a gente precisa ter um pouco de equilíbrio nessas coisas. Quando você citou um exemplo em off aqui, antes da gente entrar aqui ao vivo, sobre Star Wars: O Último Jedi, né? Quem assistiu Star Wars: O Último Jedi sabe que o diretor Rian Johnson, ele faz algo muito diferente com o Luke, que é um personagem amado, né? Um personagem icônico da cultura pop. Ele também mexe, desconstrói alguns conceitos básicos ali dos Jedi, de Star Wars que tem. E cara, os fãs mais antigos, eles ficaram muito revoltados com isso, simplesmente porque você mexeu naquilo que é o cânone, naquilo que você mexeu que está lá atrás. Então você imagina
o cara que vive a Bíblia como sua regra de fé e conduta e vai ver o filme e ele se sente realmente lesado. Eu até entendo isso por conta de você ver que não tem a fidelidade muitas vezes bíblica que a gente espera. Mas eu acho que essa é a grande questão. É porque às vezes a gente espera que tenha essa fidelidade bíblica, mas a gente não pode mais cair tanto nessa, vamos dizer assim, talvez ingenuidade, né? Porque realmente Hollywood ela não está interessada nisso. Apesar que a gente viu um filme recentemente que ele... Eu não sei se eu posso até pesquisar aqui rapidamente, mas eu acho que ele não é tão hollywoodiano, ele é um pouco independente, que é o Ressurreição, de 2016, com Ralph Fiennes, que é um ator hollywoodiano, né, que fez até agora o The Handmaid's Tale. Isso. E o ele filme... é Ralph ou Joseph? Joseph Fiennes, Ralph Fiennes, não, perdão gente, Joseph Ralph Fiennes. é o irmão dele, né? Ralph é o irmão dele que faz o Voldemort, que é tão famoso aí. Mas é o Joseph Fiennes, perdão, que fez agora do The Handmaid's Tale. E o Ressurreição... Shakespeare Apaixonado. O Ressurreição é um filme excelente, excelente. Se você nunca assistiu Ressurreição 2016, é um filme que trata sobre a ressurreição de Cristo a partir da ótica de um soldado romano. Mas daqui a pouco a gente fala aí para tentar classificar se cada um desses filmes seria baseado, seria inspirado, seria heresia. Mas aqui, o Nathan cheguei, disse que ia chegar atrasado, mas seja bem-vindo. Guilherme está dizendo que o pessoal tem que entrar no cinema sabendo que Hollywood quer fazer dinheiro e arte e não dar aula de teologia. Perfeito. Thaisa Gabriela entrou, seja bem-vinda. A Luana está perguntando sobre uma polêmica que ela disse que não tem muito a ver com o tema, mas é sobre o filme do Edir Macedo, o que é que a gente acha. Mas a gente vai fazer crítica aí sobre mais na frente, com certeza. Diego Peixoto entrou, Mônica Rosa entrou, sejam bem-vindos. Estefânia, Leitura de Quiros também entrou, sejam todos muito bem-vindos. Só exemplificando, foi a Luana, né? Essa questão que ela falou aí do filme do Edir Macedo. Se é um filme produzido pela Record Filmes, que ele é o dono, lógico que ele vai fazer a história. Eu não sei se é produzido pela Record Filmes. Eu sei que eu vi o trailer e pra mim parecia uma crítica ao Edir Macedo. Então assim, eu acho que precisa ler conhecer mais até pra saber como é que vai ser essa questão. Mas era isso que eu ia dizer. Se é um filme feito pela Record Filmes, por exemplo, lógico que o cara vai ter uma outra pegada. Se for um filme feito por alguém que quer fazer uma crítica ao Edir Macedo, com certeza vai ter uma outra pegada. Pra você ver, lógico, que a gente não está falando de Bíblia. A gente sabe que a Bíblia é absoluta, a palavra de Deus é absoluta, não há discussão em cima disso. A gente está falando de um personagem da vida real, mas querendo ou não, quem faz o filme vai determinar o rumo que ele vai tomar. Isso aí é uma coisa muito certa. Exatamente. Radassa e Vinícius também entraram aqui, sejam bem-vindos. Mas vamos lá. E aí a gente estava comentando, né, uma coisa que ele colocou aqui foi que Hollywood não tem um propósito, aproveitando aqui até as palavras do Guilherme, não tem um propósito de fazer teologia, mas de fazer arte e principalmente fazer dinheiro. Né? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Eu falava sobre a questão de roteiros, né? Para você produzir um filme, você utiliza de roteiros originais ou de roteiros que já existem, na verdade histórias que já existem. E a gente tem muitos filmes que são produzidos a partir de literatura, né? A partir de livros, de romances, alguns livros históricos. A gente tem filmes baseados em mitologia grega, em mitologia nórdica. E o que acontece? Para nós, como cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, com isso, a Clara está falando que travou, mas que voltou. E o Edson acabou de entrar. Mas a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Que é uma verdade absoluta. Contudo, não é essa visão que o mundo tem, né? Mas aí é que é a questão. A Bíblia, nós sabemos que ela é o livro, vamos dizer assim, mais singular do mundo. Por quê? Porque ele é o livro mais vendido, é o livro mais reproduzido, é o livro que foi criado na cultura oriental, mas que se espalhou pela cultura ocidental. A gente sabe o quanto a Bíblia ela realmente é o livro mais singular do mundo. Mas não é por causa disso que todos creem nela. E querendo ou não, há um livre-arbítrio, cara. A Bíblia, Deus ele nos dá o livre-arbítrio, então as pessoas têm direito de não acreditar. Isso, e tem também que assim, é um livro de acesso público universal. E o que acontece? A gente sempre fala muito sobre isso. Que a Bíblia ela é muito rica em relação a histórias. Porque a Bíblia fala é a história de Deus, da relação de Deus com o ser humano. E ali a gente tem guerra, a gente tem romance, a gente tem milagres. A gente tem coisas que reverberam
reverberaram até hoje, né? Sim. Na história política mesmo ali de Israel. Sim, a gente tem lutas épicas, né? A gente tem história de uma nação. Então, assim, tem pano pra manga pra você escrever vários filmes, escrever várias novelas, né? Seguindo o exemplo da Record. E era justamente isso que eu ia falar. Por conta das pessoas terem a liberdade de não acreditarem na Bíblia, isso aí vai de cada um no mundo afora, então a Bíblia, por ser um livro histórico, muitos encaram a Bíblia como um livro literário mesmo. Então essas pessoas que encaram a Bíblia como um livro literário, um livro histórico, e não tem ela como regra de conduta e fé, elas vão usar a Bíblia como inspiração para criar histórias, para fazer filmes, por exemplo. Mas sem um compromisso com a verdade. Mas sim, o que é compromisso o que com a acontece verdade. muito. A verdade que nós queremos deixar claro que nós acreditamos. Nós acreditamos, mas eles não fazem com esse compromisso. Isso acontece muito em outros filmes também. Nós temos vários filmes, por exemplo, baseados em fatos reais. Né? E é muito interessante você ver que no começo ele fala: este filme foi baseado em fatos reais. Ou seja, não é um relato concreto e perfeito da realidade. Ele foi baseado. Então é normal que apareçam personagens que na vida real não apareceram, nomes sejam mudados, coisas sejam romantizadas, maquiadas. Filmes baseados em fatos reais acontecem isso, quanto mais quando ele usa roteiros bíblicos, né? Eu tô rindo aqui porque quando eu assisto filme de terror, geralmente eu não me assusto não, mas quando aparece lá aquele nomezinho baseado em fatos reais, aí eu fico com medo porque o negócio é tenso, né? Então, Jonatas, verdade, Jonatas Salles apareceu aqui, Opa! seja bem-vindo. Tem muita mensagem. Luana ali. falou que travou, deixa só a gente saber se mais alguém está tendo essa dificuldade. Nilson está falando que além de filmes, as novelas bíblicas da Record tem mais heresia do que bíblica, do que ela é bíblica, será? Dayon Mena. O Luciano está perguntando sobre o filme Céu é de Verdade. E é aquele momento em que a gente passa vergonha no ar. Que a gente não ele tá assistiu. falando, tenho certeza que vocês assistiram. Que filme é esse? Diz aí, se eu não é... Deixa eu pesquisar. Não, aqui. eu já vi, eu conheço o filme, mas eu não assisti. Ele fala sobre perguntas se tem conteúdo espírita. A Tecla Laranja fala: será que as pessoas que acreditam na mitologia nórdica, elas não se irritam com os filmes com personagens míticos tipo Thor? É bem verdade que Hollywood não tá nem aí, porque Thor não tem nada de mitologia nórdica. Sim, Luana, Thor não tem nada a ver. E aí, está sendo citado aqui Thor pela Luana, pelo Teclado Laranja, mas realmente é um exemplo de um personagem que serve simplesmente como uma inspiração para criar-se toda uma história diferente. E por que a gente está falando tudo... É o filme de 2014, um filme biográfico, né? Do pastor. eu lembro de ver esse cartaz, mas realmente eu nunca... Cara, eu não assisti esse filme não. Quem foi que perguntou? Foi o Luciano. Luciano, nós não assistimos. Na China, A gente fica devendo aí a você. Talvez a gente assista e escreva alguma coisa. E fazer uma aí. análise sobre ele, com Perfeito. certeza. Perfeito. Luciano tá falando que tá na Netflix. Thalita Luna. Ela acabou de entrar. Thalita Luna, deixa eu ver se é a Thalita É a Thalita da Betel. é. Thalita, comecei a ensinar o seu pai ontem no seminário. Falávamos né? sobre você meio antes de começar aqui a live. Seu pai Fernando, eu comecei a ensinar ele ontem, grande amigo do meu pai de infância. Manda um abraço pra ele. Mas vamos lá. E por que tá falando tudo isso aqui? A gente não tá enrolando, mas na verdade só para trabalhar essa questão de que não há um compromisso com a teologia, não há um compromisso com a verdade. Logo, é de se esperar que hajam erros teológicos, assim como hajam heresias. Né? E você é totalmente livre, né? E a gente precisa sentir a vontade nesse sentido, de criticar, de não gostar, entendeu? Contudo, é importante que você vá para o cinema entendendo que a proposta daquele filme não é uma proposta teológica. Lógico, nós temos vários filmes que são de temática cristã e que tem um propósito, sim, de trazer um ensinamento. Agora, o que a gente pode discutir aqui com a galera é o seguinte: esse filme, a gente sabe que ele não tem esse objetivo, e aí a gente já tem que ir para o cinema com isso, entender o contexto que ele foi feito, mas aí a gente pode discutir aqui, filme por filme, quando a gente for vendo, se ele é bíblico, se ele não é, qual é o quão nocivo ele pode ser, né? E muitas vezes isso é algo até subjetivo. E aí né? entra outra coisa também. Eu lembro que eu estava, quando saiu aquela novela José, novela, não sei se foi série ou se foi novela, acho que foi série, né, na Record. Novela. José. Já tem o que? Eu acho que uns 5 anos. E eu lembro que eu estava assistindo com uma pessoa que cresceu na igreja e essa pessoa comentou comigo quando ela viu algumas cenas: isso aconteceu na Bíblia? E José tinha uma irmã chamada Diná. E ela começou a fazer perguntas de coisas que estavam na Bíblia. E eu falei para ela: desliga a televisão e vai ler a Bíblia, porque você tá falhando isso daí. Eu até brinquei com ela assim, mas o que é que acontece?
Um outro problema aí que algumas pessoas até se queixam é porque vai confundir a cabeça das pessoas. De certa forma pode até confundir, mas mais uma vez o compromisso desses filmes não é com a teologia, não é com a verdade, é com o dinheiro, é com o sucesso e com fazer arte, entendeu? E a nós cabe o papel de conhecer e até de orientar, né? E tá aí até a importância de a gente até assistir para que a gente possa dialogar com outras pessoas, e isso aconteceu muito com Mãe. A gente tem muitos hoje seguidores da Liga, eu tenho colegas na faculdade, por exemplo, que eu indiquei o filme para assistir o vídeo da Liga sobre Mãe, porque eles ficaram com dúvidas acerca dessas referências bíblicas, e esse é o nosso papel. Muito mais que até criticar o filme, tentar mostrar o que é realmente bíblico e o que é ficção ou liberdade criativa do autor. Aproveitando que a gente está fazendo os 2 anos da Liga Teológica, esse vídeo, ele diz muito, essa live diz muito a temática de por que a gente criou a Liga Teológica. Sim. A gente criou a Liga Teológica por isso, porque a gente via que as pessoas tinham muitas dúvidas como essas, ou então pessoas, gente, que não pisam nem na igreja, pessoal que nunca leu a Bíblia, e muitas vezes as pessoas, elas, de alguma forma, não têm uma opinião formada sobre isso, porque não tem quem fale. Então a gente falou, cara, vamos criar a Liga Teológica também por causa disso. Esse é um dos motivos também. E tem né? servido dessa ponte, com certeza. Tem servido dessa ponte. Thalita tá só te respondendo que ela sabia, benção demais. Estelinha entrou, seja bem-vinda. Gui... Ele tá chamando de Guilherme, mas é Gui Henrique, né? Eu acho que deve ser Guilherme. Essa live tá manto puro, Luciano disse perfeito. E aí a Luana perguntou, e quando os filmes de produtoras cristãs contêm erros teológicos? Opa! Esse é um desafio. Chegou Porque, onde a gente ia chegar. No caso deles, há sim um compromisso com a verdade e com a teologia. Olha, mas aí entra a diferença que a gente fez entre erros teológicos e heresias. Exatamente. Eu posso falar o que eu disse em off aqui pra você, que é a Não. opinião que você sabe? Não posso falar, não? Mas qual é a questão? Os erros teológicos, eles às vezes acontecem por diferenças de interpretação, por diferenças doutrinárias, né? Mas o grande problema é quando não é erro teológico, mas é uma heresia porque afeta o cerne. Exatamente. Do cristianismo. O que eu disse que ia falar em off, mas eu não vou falar por completo aqui, porque tem coisas que não dá mais falar por completo aqui. Mas eu acho que... quem foi que falou essa questão dos filmes bíblicos? Luana. Luana hoje tá... Luana, o que você falou pra mim é mais pura verdade, cara. Porque às vezes a gente pega filmes de produtoras cristãs que têm a responsabilidade de falar do correto e não fazem. E muitas vezes até alienam, cara. Fazem com má qualidade. Vou dar um grande exemplo de um filme que teve uma qualidade muito boa, que foi Em Defesa de Cristo. Quem a gente assistiu recentemente, Indicamos Em Defesa de Cristo. É um filme baseado em fatos reais. Com certeza deve ter ali toda uma questão de liberdade criativa, mas se baseia no já tem filmes, que eu não vou falar o nome aqui, que pra mim muita gente gosta, mas eles realmente ferem, estereótipos outras religiões, ofendem outras religiões, e aí depois a gente fica se perguntando, por que o pessoal não gosta do cristão? Porque o pessoal fala muito dos evangélicos. Porque a gente também muitas vezes tem essa soberba de que nós somos o povo de Deus e a gente não respeita as opiniões dos outros. Esse é um ponto interessante que você falou da soberba, porque me faz lembrar muito do povo judeu. O povo judeu, eles foram escolhidos, né, para sinalizar ao mundo aquilo que era o propósito de Deus para a humanidade, mas eles confundiram essa eleição com essa questão de se acharem os únicos, Perfeito. Os detentores da verdade, e por conta disso, Deus, por várias vezes, tentou mostrar para eles que através deles as famílias da terra seriam benidas, mas que eles não eram a finalidade, eles não eram o fim, mas por meio deles Deus cumpriria o plano, inclusive trazendo Cristo, né, por meio ali do povo judeu. E às vezes a gente acaba cometendo esse mesmo erro dos judeus, né, de achar que o fim somos nós mesmos, em achar que há um favoritismo, isso acaba gerando esse orgulho, dificuldade de diálogo, e a gente acaba deixando de cumprir aquilo que é o propósito mesmo da igreja, o propósito nosso como cristãos. Que né? deve gerar essa reflexão da gente. Porque muitas vezes a gente está preocupado do que aquele cara que não tem nenhum princípio cristão que segue está fazendo, e a gente começa a falar, meu Deus, esse mundo está perdido e tal, mas a gente está fazendo às vezes coisas piores dentro do nosso ambiente, da casa de Deus, da igreja, da nossa própria casa, e a gente tem que olhar mais pra gente poder realmente transparecer da melhor forma o Evangelho de Cristo. Vamos lá, o Nilson tá falando que o Zé do Egito ele foi minissérie, que inclusive tá passando na Record semanalmente, que é excelente. Solange Cossini entrou, seja bem-vinda. Jader, Kate Belove também entrou, o nome parece muito alguém americano.
O Luciano tá só falando que a criação da Liga foi algo fantástico. Obrigado, Luciano. Valeu pelo apoio por criar. Tamo Teclado Laranja está falando, a nós cristãos cabe respeitar e tentar explicar quando a abertura Perfeito. o que é realmente indicar a leitura da Bíblia. Vou bater palma aqui pra Concordamos Teclado. plenamente. Batendo palma pro 412 Teclado. oficial, que está sempre com a gente também, trouxe também bem-vindos. 412. Thalita não disse que algumas vezes os filmes e novelas aguçam a curiosidade em alguns aspectos e nos instigam a estudar mais. Acho válida a produção. Perfeito, Legal. Thalita. Ótimo. Adalberto entrou, seja bem-vindo. Luciana aqui dizendo muito bom. Poxa, Nívia também entrou. Poxa, Nívia, só chegou agora. Como que se perdeu o trocadilho? Amanda Beatriz Almeida. Oi, seja Amanda, minha E querida Luciano amiga. só confirmando que é verdade. Mas tendo dito tudo isso, eu não sei se você tem alguma pergunta pra fazer. Se tiver pergunta, vai fazendo aí, joga porque a gente aí. tá começando a caminhar Mas um a gente pouquinho. fez uma lista aqui de uns filmes e vamos... A gente pediu até pro pessoal decidir se era heresia, se era bíblico. A maioria votou que esses filmes eram heresias. Olha só, Mas vamos lá ver. a gente começa falando realmente do Paixão de Cristo, de Mel Gibson, 2004, um filme que impactou muito na época, pela violência, e aí muita gente falou, olha isso aí, porque deve ter sido assim mesmo, é pra gente ver a realidade, pra gente ver o sofrimento de Cristo. Tiveram algumas críticas ao Mel Gibson, muito pela questão da grande violência, até pela questão dele... do Santo Graal não, como é o nome? Confundi. Algumas referências que ele faz até o catolicismo, algumas provas que foram encontradas recentemente em Cristo. Sim. Então, assim, é um filme que foi muito polêmico, mas é um filme que foi muito visto, é um filme que muita gente gosta, eu pelo menos gosto muito dele. Sim, Paixão de Cristo é muito uma bom. opinião pessoal minha. É um filme muito forte, inclusive tem divergência de opinião, mas é um filme muito bom. Inclusive gerou tanto a questão da comoção, como e a gente sabe que impactou algumas pessoas na época, né, inclusive que não tinham uma relação com a igreja, com a Bíblia. Mas Paixão de Cristo seria um filme bíblico, seria um filme apenas baseado na Bíblia ou seria uma heresia? Não, a Paixão de Cristo pra mim pode ter uma coisa ou outra ali, mas pra mim é um filme bíblico, cara. Ok. Pra mim é um filme bíblico, Paixão de Cristo. Vamos lá, deixa eu só dar uma olhada aqui pra Clarissa que entrou, Leandro que entrou, Sidão da Rampa entrou também, seja Opa, Sidão bem-vindo. da Rampa. Isso aí. Eu acredito que o filme Paixão de Cristo ele tem muito da Bíblia ali, até porque é a grande inspiração, mas eu diria que é um filme baseado Certo. por conta da liberdade criativa que tem, inclusive, por exemplo, como é representado o diabo. Tá, tudo bem, entendi o que você falou. Desse caso aí, eu considero também um filme inspirado. E Perfeito. uma excelente obra baseada na Bíblia, né? Inclusive, porque a gente Agora, eu não se bem consigo que a gente ver... tem que separar essa questão, né? A gente tem que colocar bem os nomes assim, porque Noé, por exemplo, ele pega... talvez não seja um filme inspirado na Bíblia, mas inspirado no personagem, né? E O a que gente é vai chegar em diferente. Noé, né? vai chegar em Noé, até porque tem outra coisa Só para nesse- diferenciar um pouco do que a gente quer falar de ser inspirado na Bíblia, inspirado no personagem, Exatamente. ou não sei como é que a gente pode usar a palavra, ou na situação Vivenciada, entendeu? exatamente. Vivenciada. Então, na nossa visão, A Paixão de Cristo seria um filme Um inspirado. filme inspirado pela Bíblia. Que pode até conter erros teológicos, mas Sim. não chega a ser heresia. Não vejo nenhuma heresia em Paixão de Cristo, não. Acho que só tem erro teológico. Pronto, a Se galera tá tiver. concordando aqui. A Thalita, a Luna disse que Paixão de Cristo ela curte. Natan disse que pra ele também. Nilson tá reforçando que muitas vezes comentam também Paixão de Cristo. Dalisson entrou. E aí Natan falou, não sei se todos os elementos são corretos. Exatamente, é o que a gente tá falando. Podem conter erros teológicos, mas não heresias. Para você que chegou depois, lá no início da live a gente fez a explicou diferença. o que era heresia e o que é erro teológico. A gente explicou o que é um e o outro. Vamos Só ao segundo para cada resumindo, hora. né, só dando uma resumidazinha aqui, o erro teológico é o que atinge uma doutrina secundária. E a heresia é aquilo que vai atingir no cerne do cristianismo, certo? Mas é isso, Paixão de Cristo, fechamos, né? Qual é o outro aqui? Êxodo, Deuses e Reis, de 2014, com Christian Bale, né? Christian Bale, Batman. Isso. É um filme de Ridley Scott. Ridley Scott, isso aí, Pois é. diretor muito premiado. Pensando na questão da produção, é um filme muito interessante. A produção dele é sensacional, né, cara? Né? Só que aí, é um filme bíblico inspirado ou é uma heresia? Cara, é difícil falar. Olha, eu considero um filme inspirado, como a gente falou,
no personagem, na situação ali, entendeu? Na lenda do personagem Moisés, a gente pode falar assim, entendeu? E lenda não que a gente considere lenda, entendeu? Mas a gente Não, sabe que lenda, Moisés... desculpa a palavra lenda, porque eu tô querendo usar uma palavra... É porque Moisés, na verdade, e a situação do dilúvio, inclusive em outras culturas existe o... No histórico, podemos falar da situação histórica do personagem. Eu falei dilúvio pensando, não é. Mas, na verdade, a questão daquela situação ali de Moisés, ela é conhecida, né, mundialmente. Então, embora seja algo que está registrado na Bíblia, o autor usa o registro bíblico. Isso. Pronto. Achei legal isso. Usa o registro bíblico para fazer a história dele. Para construir do jeito dele. Pronto. Eu gosto muito como as 10 pragas são apresentadas. Porque ele tenta mostrar, entendeu? Como uma praga acabou gerando a outra por uma questão lógica mesmo, entendeu? Olha, o pastor Vitor, que é nosso parceiro aqui da Liga, ele disse que na novela da Record, Os 10 Mandamentos, que ali eu considero inspirado na Bíblia mesmo, porque também tem uma liberdade criativa, personagens que não existem, mas o pastor Vitor disse que, na opinião dele, as 10 pragas são retratadas da melhor forma na TV ou no cinema, no audiovisual, nos 10 mandamentos da novela. É uma opinião do Vitor, ele sempre fala é realmente muito bom. Só falar que a Rafaela entrou, seja bem-vinda. A Thalita disse que não assistiu, logo não é capaz de opinar. Hashtag Oscar, hashtag Glória Pires. Hashtag Glória Pires, minha amiga. Natan falou que acha uma heresia, mas ele gosta da parte das pragas. Exatamente. Pra mim, eu não gosto também como é retratado Deus. É o que eu falo, eu não acho heresia porque eu não acho que afeta nada com relação à nossa salvação. Que não vai a fazer salvação, mas eu acho que heresia. afeta na questão da imagem de Deus. Eu não sei, eu diria que é um filme que se baseia na Bíblia, mas eu que acho que contém tem heresias, né? alguns aspectos complicados, inclusive como Deus é apresentado e outra coisa. Cara, eu não tô lembrado direito que Deus é apresentado até como uma criança em um momento do filme. Certo. E aí é meio confuso, Deus é representado de maneira confusa e a questão... nesse caso... torna-se exatamente, é por isso que eu acho que tem elementos... Que a gente já deixa claro aqui, não é porque contém elementos de heresia que você pecou porque você assistiu. Porque você foi lá, não, é um você filme precisa interessante, assistir. inclusive, para tirar alguns ganchos, como eu falei, a parte das pragas. É excelente. Outras coisas E pra você assistir, pra você falar pra alguém, cara, olha, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, isso aí tem um elemento assim, que isso não mostra assim e tal. Serve até, cara, pra você usar com juventudes de igreja, pra fazer debates, entendeu? Discutir o que é, discutir o que é, o que não é. Muito legal isso aí. Vamos lá. E aí, o Leandro tá apontando aqui, o filme Noé seria heresia? Ministério Aqui Parte acabou de entrar, seja bem-vindo. Vamos para o próximo, Noé. Já que o próximo é Noé. Filme bíblico... inspirado ou heresia? Inspirado no personagem bíblico Noé e contém, acho que, alguns elementos de heresia. Tem sim, tem sim. Inclusive, assim, uma coisa que eu não queria falar anteriormente, né? Existem relatos em outras culturas, além da judaica, do registro de um dilúvio que aconteceu. Sim. Se você vai estudar outras culturas babilônicas, né? A gente tem na própria, lá na... As culturas orientais, orientais, né? Exatamente. Tem o Conde Gilgamesh. Estudando isso no seminário. Então, o que acontece? Eu acredito que ali o autor ele usa a figura de Noé, mas quando você vai assistir o filme, você vê ali presente influências de outras culturas, de outras religiões, ou seja, aquele filme ali não é um filme bíblico, não é um filme bíblico. Não é mesmo, até porque tem segundo o cara falou no grupo hoje lá do Liga Nerd de Maceió, você tem os gigantes de pedra Transformers, né? Aquilo ali parece um Transformer de pedra, né? Então ali há uma mistura de conceitos, de princípios, Liga de Nerd não, do pessoal lá do Holy Spirit, eu acho. Holy Spirit, isso aí. Holy Ghost. Holy Ghost. É um grupo que a gente faz parte. Então, é justamente isso, né? Então, não é um filme bíblico, é um filme inspirado em um personagem e uma situação que é relatada na Bíblia e que contém, sim, aspectos que distorcem, aspectos que chegam a ser heresia. Eu até falava pro Paulinho que Paulinho gosta desse filme. Não é que eu gosto, cara. É porque, assim, quando eu fui assistir o Noé, eu vi muita gente revoltada. Eu vi duas categorias de gente revoltada. Ou três. A primeira delas, o pessoal que foi pra rede social, é um absurdo que fazem com a palavra de Deus e tal. E aí eu falo, calma gente, não é por aí. O filme tem a liberdade criativa do cara. O cara não tem o objetivo de evangelizar, não é bem por aí.
Outras pessoas que eu vi também foi falando assim que não gostou da qualidade do filme em si. Diz que o filme era muito louco e tal. Perfeito, né? O que eu acho interessante naquele filme é realmente você tentar refletir. Aquele filme me fez refletir e me fez ir atrás de comentários bíblicos para entender um pouco da situação que Noé passou ali. Por mais que o fato de Noé querer matar o neto ali, o suposto neto, aquela viagem toda ali, seja realmente uma grande viagem, mas aquilo ali me levou, Paulinho, a falar, cara, eu vou pesquisar mais sobre isso, eu vou atrás disso. Então assim, eu não saí com um sentimento ruim do filme, mas não é que eu estou falando que eu vou dar, por exemplo, uma nota 4 ao filme. Não, acho que se eu fosse fazer uma análise, eu daria de 0 a 5 uns 2, não é? É um filme que na época eu lembro que eu não gostei, não foi nem pela questão de fugir, a questão bíblica, mas que eu achei uma viagem, mas depois que você começa a estudar, né, a conhecer as obras de Aronofsky, você consegue perceber o porquê do filme, olha o contexto, né? Vamos lá, NF3 oficial entrou, sejam bem-vindos. Aí, porque a gente, olha só. Anderson, só temos 10 minutos. 10 minutos, isso. Simone entrou, Thalita Luna tá dizendo que Noela gostou por ser uma obra cinematográfica, fotografia legal, bons atores apenas, boa. Anderson tá Não, do ponto de vista cinematográfico, eu concordo com a Thalita, eu gostei demais, cara. Não, perfeito, gostei demais. Você tem a Hermione lá, né, cara? Você tem o Percy Jackson, a Hermione e o cara do Gladiador. O que é que você quer mais, né? Além de, a gente tem o Matusalém, Anthony Hopkins. Não, cara, aquele filme é excelente. Nessa perspectiva de atores. Mas Amanda falou uma coisa interessante. Acho que quem fez Noé nunca nem soube que era o Noé da Bíblia. Mas ainda eu chamei essa questão, né? Esse quebra-cabeça que foi montado. Aquela piadinha, né? Que o pessoal diz, foi fazer Noé, sendo que não é, né? Pronto, ó, o Jader tá falando algo interessante, que a única parte interessante do filme Noé é quando ele conta sobre a criação no começo. Ó, muito boa a produção é muito bem feita, assim como as pragas retratadas no filme do Êxodo. Perfeito, muito bom mesmo. A produção da parte em que ele conta a criação, exatamente. Samuel entrou, seja bem-vindo, Samuel. Vamos lá, vamos avançar. Li em algum lugar que o filme não foi baseado no lado de Gênesis, mas em um livro apócrifo. Vocês ouviram isso? Exatamente. Você tá falando, uma junção de roteiros. Uma junção de roteiros de várias culturas aí. Kelly entrou, obrigado por entrar, Kelly. E aí também tá falando sobre Maria Madalena. Vamos falar sobre ela agora. A Luciana tá falando, Deus tem seus propósitos, ele usa quem quer e como quer. Olha aí. É isso aí, ó, ressurreição. Ressurreição a gente já falou, falamos, né? É um filme inspirado na Bíblia, né? Só que ele trata sobre um soldado, a partir da ótica de um soldado romano. Esse soldado não existiu, é um personagem de ficção, realmente ficcional. É um filme de 2016, a gente indica porque é incrível, fantástico. Inclusive para pessoas que não acreditam em Deus, é bem interessante. Estrada de Belém, uma animação que foi agora de dezembro, que conta a história de Natal através da ótica de animais. Isso. É um filme bíblico? Mas é um filme inspirado na Bíblia. Porque todo o contexto dele, os animais inclusive estão participando de todo o relato do nascimento de Cristo. Ali é uma animação, né? Então tem toda a liberdade criativa que foge, não aconteceu daquele jeito, entendeu? Eles não estavam ali presentes, não foi daquela forma, mas eles se inspiram naquilo e é bem válido. Até porque até hoje eu nunca vi animal que fala, a não ser papagaio. Mas vamos lá. Né? Jumenta de balão. Não, cara, mas eu tô falando... Vamos lá, Maria Madalena. Você tirou minha piada. Maria Madalena, que está nos cinemas agora, que foi inclusive a razão da gente chegar nesse filme, nesse vídeo, nessa live. E aí, Maria Madalena, esse entra e sai da live resolvendo problemas na igreja. Eita, Natão, vamos lá. Maria Madalena, bíblico, inspirado ou heresia? E aí, pastor, fala. Então, eu não podia assistir. Que tenta apresentar a história da paixão de Cristo, né? A história do ministério de Jesus até a sua morte e ressurreição, a partir da ótica de Maria Madalena. Se você não assistiu o filme e quiser saber um pouquinho mais, tem uma análise que saiu segunda-feira, aqui na Liga Teológica. Vai lá no nosso Instagram, site e Facebook. E já escrevi na segunda-feira, tem lá falando sobre isso. E uma coisa que a gente precisa destacar primeiro é que o filme é escrito por duas roteiristas, duas mulheres. Então a ótica é bem feminina e tem alguns aspectos até feminista em relação até à postura de Maria Madalena. É um filme que se propõe... Será que acabou? Pessoal, diz aí... Não, tá travando. Pessoal, diz aí se travou, por favor. É um filme que se propõe a... Será que foi da internet? É um filme que se propõe... Tá entrando ali. Olha, voltamos. Diz aí se a gente voltou, que a gente viu que deu uma travada mesmo aqui. Tá. Diz aí, por favor, se voltou. Avisa aí pra gente.
Vamos lá, vamos caminhar. Vamos. Fala, estava falando de Maria Madalena, né? E aí o que eu tava falando é que é um filme escrito por duas roteiristas, então tem uma olhada muito mais feminina e também alguns momentos feministas, até pela postura de Maria Madalena. E na verdade o maior propósito do filme é na verdade restaurar uma imagem errônea que se criou de Maria Madalena, né? Lá nos primeiros séculos foi pregado, foi falado inclusive pela Igreja Católica que Maria Madalena havia sido uma prostituta, né? E depois, agora recentemente, foi emitido pelo Vaticano uma nota de correção desse erro, né, apresentando que na Bíblia Maria Madalena ela não é uma prostituta, embora ela tenha virado dentro daquela questão da tradição eclesiástica Maria Madalena como prostituta, e inclusive em 2016 o Vaticano reforçou a ideia de Maria Madalena como apóstola dos apóstolos, ou seja, uma apóstola mulher entre muitos apóstolos. E isso a partir daquela ótica de que Maria Madalena foi a primeira a presenciar a ressurreição de Cristo e ela foi enviada por Cristo para anunciar a ressurreição. Uma vez que a palavra apóstolo significa enviado, isso faria dela, por ter sido enviada por Cristo, por ter sido uma testemunha ocular, que viu com os próprios olhos o que aconteceu, por ter caminhado com Cristo, um apóstolo também. Mas isso é uma questão polêmica, entendeu? E a gente como cristãos, na verdade, a gente usa a Bíblia como referência, mas dentro da vertente protestante, né, a gente na verdade não precisa determinar que ela é apóstola, que ela não é, mas muito mais reconhecer a importância que ela teve como mulher, né, Jesus valorizando também a mulher. Contudo, o filme ele acaba tendo alguns pontos perigosos, principalmente nessa relação Jesus e Maria Madalena. Eu acho que envolve muito a questão interpretativa, né, do que o filme quer trazer. Ao meu ver, o que o filme tentou fazer foi apresentar que Jesus tinha uma preferência por Maria Madalena em relação aos outros discípulos e trazer esse destaque. Como eu falei, o filme tenta ser moderno, contemporâneo, na maneira como apresenta as relações e os personagens. Contudo, eu não acredito e a Bíblia não deixa transparecer que havia uma preferência. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara em mostrar que não havia preferência entre os discípulos. Então, assim, há erros teológicos sim. Contudo, é esse filme inspirado, que é interessante para reflexão, contudo não é Bíblia. Se você quiser saber realmente o que aconteceu, você vai lá na Bíblia, né? Se você quiser entretenimento e ver arte, você assiste ao filme, né? Então são categorias diferentes. Mas tem muita coisa aqui, né, pra gente comentar. Pois é, mas com relação ao filme Maria Madalena, eu tenho ouvido algumas pessoas que assistiram, e a maioria delas fala que que deixa em aberto aquilo ali e que se torna muito subjetivo, né? Você entender ou não se a sugestão de algo ali. Mas é realmente isso aí que você falou. Pessoal, só deixando claro aí que eu sei que deu uma travada, mas provavelmente aconteceu porque hoje a gente teve um blackout que atingiu o Nordeste aqui, atingiu Maceió, e a internet se restabelecendo. Está meio que restabelecendo, a internet ela não estava muito boa. Mas ó, o Power Ranger Black, olha aí, acabou de entrar aqui, ele tá falando como é que eu faço para comprar essa camisa da força. www.ligateologica.com, já coloquei aí a mensagem. San Santo entrou, a Luciana falou que normalizou, a Camila, minha namorada, ela assistiu o filme comigo, ela falou que o filme deixou um ar de paixão de Maria Madalena e Jesus. E é muito forte realmente essa admiração que ela tem, que pode ser interpretada também como uma paixão, como algo romântico. Ou até ele deixa realmente essa questão em aberto. E que é perigoso, como a gente falou, Jesus ele não teve preferência entre os discípulos. A Bíblia não fala sobre Jesus se envolvendo em relacionamentos com ninguém. E é preciso defender a questão da santidade de Cristo, né, como ponto básico. Mas é isso. Vamos lá. Caio entrou agora e o pessoal aqui agradecendo. Vamos encerrando. Precisamos cada hora da live. Vamos dar uma conclusão aqui, só dizendo pra vocês que é isso. Que a gente passou filme por filme aqui. A gente acha que a gente tem que sempre assistir, manter o senso crítico, ter o conhecimento da palavra de Deus, entender o que é cada conceito, o que é erro teológico, o que é heresia. Isso. Se fundamentar na Bíblia. E conhecer o que está sendo produzido, até para que haja esse diálogo com quem está lá fora. Se você não for essa ponte, quem vai ser? Se você não explicar, quem vai explicar? Né? Então é muito importante que a gente
se enxergue nesse papel. E como o Paulinho falou no começo, é por isso, inclusive, que a gente criou a Liga A Teológica. gente criou a Liga Teológica pensando nesse tipo de situação. Galera, é isso. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. A live hoje foi show. Foi fera, principalmente porque você Beleza? participou. Deixa aí as mensagens agora até a gente ir embora. Acho que a gente fica mais uns 3 minutinhos aqui ainda de temas que você quer que a gente fale aqui na nossa live, pra gente atender realmente aquilo que você quer ouvir. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, já dá a sua inscrição aqui no nosso canal, dá uma curtida, compartilha com outras pessoas. Essas camisas você compra na ligateologica.com, assim como essas canecas que você vê aqui. É o os Power livros que Ranger nós Black que mostramos. perguntou aí. Conhece lá, passa pela nossa loja, entrega em todo o Brasil. É isso aí, galera. Se você também tem alguma dúvida ou alguma coisa, ou quer falar alguma coisa sobre o que a gente conversou hoje, você não colocou aí ou você chegou depois, coloca no nosso direct, no comentário dessa live que ainda vai ficar 24 horas, ou vai no canal do YouTube que a gente vai E disponibilizar. comenta aqui embaixo, É. ou então também no nosso Instagram, a gente fez uma postagem de propaganda sobre essa live. Deixa lá também a sua opinião, compartilha com outros, convida outras pessoas para caminhar junto com a Liga Teológica para que a gente possa produzir ainda mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. A galera tá elogiando, agradecendo. Valeu, galera. Excelente live. E a live é excelente porque vocês estão aqui com a gente. Quarta-feira que vem estamos juntos. Segunda-feira tem vídeo novo no canal. E continua ligado na Liga. E Beijo, me livre. valeu. Valeu, galera. Abraço pra Tchau, todos. tchau. Tchau. Boa noite.